precisaria me levantar, mas porque esse espacinho aqui já caberia. Ai, meu Deus. Gente, boa noite. É um prazer estar aqui novamente nessa casa de bênção, mais um ponto de luz. Como a irmã falou aí, meu nome é Rose Cabral, sou trabalhadora do NEAM, Núcleo Espírita Aristides Monteiro, que fica aqui em Olinda. É mais um ponto de luz, né? Eu costumo dizer que cada espírita é um ponto de luz que a gente visita, e eu fico muito feliz. E além de eu estar feliz, eu estou impressionadíssima de uma quinta-feira, abertura, né, de carnaval, e ter esse público maravilhoso. Que coisa boa, né? Fico feliz principalmente por eu ter escolhido a opção de estarmos aqui unidos e reunidos em nome do Senhor. É para falar sobre, a gente vai falar a parte histórica do carnaval, né, que tem essa parte mais pesada, o começo assim mais nebuloso, a história do carnaval, a origem, como se deu, como se processa, né, até a gente chegar no que a gente pode assimilar na questão da visão espírita. Então, primeiramente, antes de a gente falar a parte das festividades, da alegria, antes disso, vamos começar logo com as coisas, informações mais sérias. Então, aqui eu trago para vocês um texto maravilhoso, que ele fala justamente do carnaval, o que é esse período, como se originou, de onde vem esse nome, né, o que é que está por trás dessa festa, que aparentemente e ao mesmo tempo é uma brincadeira, ou pelo menos deveria ser um momento de brincadeira, um momento de lazer, um momento de dispersão com a família, mas o começo da história não foi assim. Então, a gente traz esse histórico do carnaval, que é um período de Momo, né? Que o Momo é uma mitologia grega que tem esse contexto de ironia e sarcasmo. E ele veio esse período de Momo oficial, são 3 dias de folia, brincadeira, que a gente costuma chamar de festa da carne, regada bebida, curtição e outras coisas mais. Na mitologia grega, Momo significa burla, crítica ou zombaria. E em latim, Momus é a personificação dos sarcasmos, das burlas, da ironia. De acordo com Bezerra de Menezes, no livro Nas Fronteiras da Loucura, quem já leu esse livro, quem teve a oportunidade de ler, é bom a gente ler, gente, porque eu lembro que a minha primeira, quando eu defendi minha carteira na faculdade, você vê, eu sempre, toda a vida, eu gostei de carnaval. Mas o ponto que eu via do carnaval era o ponto que eu enxergava. A minha brincadeira, a minha florzinha no cabelo, o meu vestidinho com a saia rodada, né, desfilando pelos blocos líricos. Eu cresci vendo esse lado bom, esse lado de brincadeira, que dava aquela brincadeirinha e depois ia para casa. Então, a imagem que se tinha era puramente essa imagem de brincadeira. Quando a gente vai crescendo, que a gente vai tomando entendimento e que a gente entra numa doutrina esclarecedora como essa, aí o que acontece? Você deixa de gostar? Alguns deixam. Eu ainda não consegui. Mas, de acordo com Celina, eu passei a tarde hoje vendo um vídeo de Celina Sobral. Foi perguntada, ela é uma palestrante da Casa André Luiz,
E foi perguntada a ela na entrevista no Mundo Maior, ela perguntando no programa Mundo Maior, foi perguntada a ela como é que a gente poderia brincar, entrar nessa brincadeira sem ter tanto prejuízo. E aí, antes de falar nela, eu me lembrei de um escritor amigo nosso, lá da casa do Nean, que desencarnou há 2 meses atrás. E ele me conhece desde que eu entrei na casa, há 23 anos atrás. E eu lembro que o Nean tem trabalho todos os dias. Quando chegava na quinta-feira de carnaval, eu dizia já a direção, que eu trabalhava todos os dias em setores diferentes, à noite. Aí quando chegava na quinta de carnaval, eu já avisava, olha, na sexta eu não venho, porque eu vou sair no bloco, no sábado eu estou em outro, no domingo eu estou em outro, na segunda em outro, na terça e no quarto, na quarta eu estou no Batata. Aí ele olhava para mim, eu disse, filho, irmão, reze por mim, que eu vou brincar e vou voltar na Santa Paz. Aí ele me disse uma coisa que eu nunca esqueci. No momento, eu não levei tão a sério. Talvez eu tenha até ouvido, mas não tenha entendido, porque uma coisa é você estar preparada para a informação. Às vezes a informação lhe chega, mas você não está preparada para ela. Aí com o passar do tempo que você amadurece, você lembra aquela informação dada lá atrás. Aí ele sorriu, olhou para mim e disse, Rose, é impossível passar por uma lama sem se melar. Na época eu até brinquei, eu disse, mas não se preocupe, porque no bloco lá eu ando com um panozinho e água, quando eu der um pulinho que me melar, eu limpo o sapato. Ele riu, ele fez, mas você entendeu o que eu estou querendo dizer? Eu fiz, entendi. Com o passar do tempo, aí hoje eu vi nesse vídeo de Celina, ela dando essa entrevista, de como era possível, aliado a essa informação que ele me deu lá atrás. E essa entrevista que ela deu, a gente começa a entender como é possível a gente passar por essas festas. Quem gosta ainda, quem sente ainda a necessidade de participar da brincadeira, como fazer isso sem se prejudicar, sem envolver tanto desequilíbrio, sem puxar, porque nós somos um imã e a gente puxa as energias boas e ruins, né? Então, como a gente equilibrar, a gente se proteger. E aí Celina disse hoje, vai depender muito do que está aqui e aqui. E ela disse, e só não vai depender do que está aqui e aqui nos dias de carnaval, não. Vai depender do que está aqui e aqui durante toda a sua vida. Toda a construção da sua vida vai depender do que está aqui e aqui. Então vai depender do que você está pensando, do intuito. A partir do momento que você bota uma flor, que você bota uma maquiagem, que você vai ver um bloco, ou até mesmo sai nesse bloco, o que tem dentro do seu coração. Se você saiu com o intuito de brincar ou de brigar. E aí essa proteção foi perguntada a ela, se prece, se oração ajudava. Ela disse, ajudava sim, ajuda muito. Pedir prece, se conectar, à medida que você faz prece, à medida que você pede, você se conecta com os espíritos de luz. Mas tudo vai depender do que está aqui e do que está aqui. E no final a gente reforça, a gente vai ver se isso tem sentido ou não. Vamos lá, o que Bezerra de Menezes, no livro Na Fronteira da Loucura, ele traz para a gente no que diz respeito à origem do carnaval. Nas comemorações do povo guerreiros antigos, festejando vitórias e se entregavam aos prazeres coletivos, nas festas romanas chamadas de saturnálias, quando se amolava uma vítima humana previamente escolhida, nas bacanalhas na Grécia, quando era homenageado o deus Dionísio. Ele está falando aqui sobre todos esses momentos em que essa festa da carne se fez prevalecer. E continua Bezerra.
Na Idade Média, essa festividade adquiriu o conceito que hoje apresenta, o de uma vez por ano é lícito enlouquecer em homenagem aos falsos deuses do vinho, das orgias, dos desvarios e dos excessos. Bezerra ainda reforça dizendo que o carnaval é festa que guarda vestígios da barbárie e do primitivismo que infelizmente ainda reina entre os encarnados, marcado pelas paixões e pelos prazeres violentos. Paixões e prazeres violentos. Essas paixões e prazeres violentos vêm de quem? De quem os tem. De quem já tem dentro de si. E a festa, a festividade, nós sabemos que aquele momento que tem um aglomerado de pessoas com educação diferente, com índole diferente, com pensamentos diferentes. Então tem gente que acha que aqueles 4 dias é o dia do excesso, é o dia dos prazeres eternos, é o dia das paixões. Você anda certo 361 dias. Nos 4 dias é para ser errado. Aí em 4 dias você faz coisa que prejudica os 361 dias mais. Você pode fazer coisas que vai prejudicar não só aquele ano de 365 dias, como os anos vindouros. Porque a brincadeira, a irresponsabilidade, depois dos 4 dias acaba. Mas as consequências do que a gente fez movido pelo excesso fica. Uma gravidez indesejada, uma doença, um atropelamento com morte ou causado algum tipo de deficiência para você, para o próximo, que vai ficar marcado para o resto da vida. Fruto de ações impensadas em 4 dias. Assim, apenas em poucos dias de verdadeira loucura, as pessoas despreocupadamente se entregam ao descompromisso total, exagerando nas atitudes, nos prazeres, nos compassos, nos sonhos febris, nos vapores alucinantes. Tal estado de alucinação e de regramento tem o materialismo a sua causa. Ou seja, ontem eu estava conversando com uma pessoa muito boa, maravilhosa, e eu questionando a ela acerca do preço do abadá. Eu disse, minha gente, eu acho um absurdo. Você quer entrar numa brincadeira, R$500, R$600. Aí ela disse, mas isso é uma quantia ínfima. Isso é uma quantia pequena demais se você levar em consideração os benefícios que você tem com essa camisa que é o abadá. Eu disse, e quais são? Disse, olha, você vai beber até você quiser. Os benefícios, tá, gente? Você vai comer até você quiser. Você vai se maquiar, você vai brincar, você vai ver o show de várias pessoas por 9 horas. E você vai estar livre para fazer o que você quiser. Veja quantos benefícios. Minha gente, está pior do que eu pensava. Os R$600 agora pesou muito mais. Porque se um abadá vai fazer com que a gente queira fazer tudo isso, então ele está muito mais caro do que o verdadeiro sentido real do valor empregado naquelas possibilidades. Mas veja, é a gente se esconder por trás de uma facilidade. Aí você vê, a gente pegaria esses mesmos R$600, 340, seja lá o valor que for, a gente dedicaria a ele a fazer uma caridade, porque eu faço parte de uma ONG, muitas das pessoas que me conhecem sabem, em que a gente está todo dia na rua distribuindo alimento. Hoje mesmo a gente está acabando. Começa às 7 e vai até 8h30. Todos os dias são 300 quentinhas.
e ao domingo são 600. E o peditório é enorme, porque a gente não tem políticos envolvidos, nós temos amigos envolvidos, engajados, que resolveram arregaçar a manga e tratar no problema da fome na pandemia, que o grupo se fortaleceu na pandemia, que antes saíamos uma vez no mês, e na pandemia a gente passou a sair todos os dias. E aí eu vos pergunto, será que a grande maioria dos milhões de pessoas, com todo respeito, até porque é uma festa com todo respeito, 2 milhões de pessoas se dedicariam a fazer uma doação, até de um valor bem menor, porque nem todos têm a condição financeira de pagar um camarote e tudo e tal. Mas será que em um dado momento do ano a gente investiria isso num trabalho de caridade, de ajuda e de amor ao próximo? Se a gente chegou nesse patamar, tá ok. A questão é o quanto a gente vai investir no bem-estar do outro, porque quando a gente investe no outro, a gente está investindo no bem-estar de todos, do macro. Porque Jesus já disse que quando alimentasse ou cuidasse de um, ali estaria fazendo por ele. Então é esse nosso comportamento em que a gente vai amadurecendo ao longo dos anos. Depois ele disse hoje pode, o acirramento dos impulsos mais animalescos gera violência, como a gente já conversou aqui, ó, gravidez indesejada, suicídio, desunião de casais, agressões, desrespeitos, inclusive ao meio ambiente. Aí você começa a entender, mas Rose, até ondas de suicídio podem ser fortalecidas nesse período? Pode. Tudo dependendo do que está aqui e aqui. É o exemplo que eu estava dando hoje no escritório onde eu trabalho. E uma pessoa disse, e aí Rose, o bloco sai hoje? Eu disse, sai, mas hoje eu não vou não. Por quê? Porque eu tenho hoje uma palestra lá numa casa amiga. Eu disse, mas rapaz, tu vai deixar o bloco ao invés de ir? Eu disse, vou, irmão. Eu gosto, mas eu já evoluí um grãozinho e já dá para dividir as coisas, e já dá para conciliar, e já dá para saber o que é mais importante. Porque a gente tem que ter essa consciência de o que a gente quer e para o que a gente veio. E quando a gente obtém essa informação, a gente não pode entrar numa doutrina esclarecedora, como é a doutrina espírita, a gente aprender, se informar, se fortalecer, e nos dados momentos do ano, a gente fingir que ela não existe. Se der para conciliar, ótimo. Se você tem maturidade e equilíbrio para não se influenciar, ótimo. Mas é o exemplo que eu estava dando a ele hoje. Você vai brincar, aí você tem uma tendência, uma inclinação, porque todos nós temos nossas mais inclinações ainda. Se nós não tivéssemos, não estaríamos aqui nesse planeta de expiações e provas. Cada um tem a sua. Queira esconder ou não, mas cada um sabe o que é. Aí tem aquele irmão que fuma só um cigarrinho inocente, 3 vezes ao dia, inocente, 4 vezes ao dia, 5 vezes ao dia, fuma o seu cigarro, que vale salientar que faz mal, né? Não é nada de inocente, mas fuma o seu cigarro. E aí vai para uma festividade como essa, vai no sentido de festa da carne, vale tudo. Aí você está ali, fumando, bebendo. Aí chega aquele irmão que está participando da festa, um irmão desencarnado, que está querendo sentir aquela sensação, aquele gostinho do que é cometer excesso, fumar demais, beber demais. Sentir aquele gostinho, aí vê você ali, ser aquele. Aí se encosta, sintonizou, porque ele foi atraído porque você estava fazendo a mesma coisa que ele gosta. Aí ele chega perto de você, vamos fumar uma coisa mais consistente?
cigarro só, cigarro é por dia não mais. Vamos fumar uma coisa diferente. Aí você está ali no embalo, aí aparece um irmão fumando de lado ou oferecendo de lado, e você vai experimentar só hoje, né? Aí você experimenta num dia de brincadeira. Aí você sentiu, né? Esqueceu de todos os problemas, sentiu leve. Aí no segundo dia, não, segundo dia, né? Só são 4 dias. Aí você experimenta esses 4 dias. Aí 4 dias gostou daquele cigarro mais forte. Aí você usa no 5º dia, no 6º dia, no 7º dia. Daqui a pouco você está nos 365 dias. E você entra em mais dias e mais anos. E aí se instaurou o desequilíbrio e o processo de viciação. Da mesma forma a bebida. Você que bebe de uma forma um pouco mais, mas naquele dia bebe de uma forma que não adoeça. Mas aí naquele dia de carnaval você quer beber todas, porque você está ali o dia inteiro só quente, bebe muito mais do que o normal você beberia. Aí chega aquele irmão, quer experimentar aquela sensação, aí vamos beber mais. Vamos beber uma bebida mais forte. Vamos acrescentar nessa bebida algo que deixe você com mais energia. Aí você sente essa informação, sintonizou com essa informação, e aí é 1 dia, 2, 3, e começa o processo de viciação. Coisas que vai trazer pelo excesso. Aí você está dizendo, não, Rosa, só esses vícios de fumar, de beber. Não, vamos lá, outro exemplo. Você é uma pessoa estourada, ciumenta. Aí você vai com a sua namorada, porque a gente tem que conhecer o Evangelho. Pede, conhece-te a si mesmo. A gente, para estar inserido em qualquer lugar, a gente tem que conhecer as nossas reações. Aí você é uma pessoa dessa possessiva, ciumenta, né? Que faz isso tudo em nome do amor. Aí você vai com a sua cônjuge ou com a sua namorada para uma festividade dessa. Aí uma festividade dessa, alguém passa junto, alguém toca a sua namorada, alguém pega o cabelo, alguém alisa, muita gente, né? Ou com malícia ou sem malícia, a coisa vai acontecer. Né? Aí você é aquele cara estourado, o que foi? Quem foi que houve? Quem pegou? Quem bateu em você? Quem pegou, você está olhando para onde e pronto, a confusão se instaura. Aí quando você vê meio mundo de gente, briga, acidente, quiçá até uma tragédia ocasionada, muitas das vezes, pelos irmãos que está ali, que sabe, que sintonizou com essa sua má inclinação. E o que é que ele faz? Impulsionar mais. Tem uma música que diz que atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, né? Quando eu entrei no espiritismo, eu vi que a música está totalmente errada. Vai muito. Vai encarnados e desencarnados, né? Todos que querem participar ou de uma forma a se alimentar, vampirizar de todos que estão ali. Aí você diz assim, Rose, todos que estão naquela brincadeira vai ser acometidos, vai ser influenciado, só depende de nós. Só depende da gente. Celina diz que se você faz uma prece, pede a Deus que lhe proteja, que você vai colocar uma flor, vai colocar uma fantasia, e vai olhar um bloco, e vai ou até sair o bloco, e faz as suas preces. O bloco lírico que eu frequento, a gente faz uma prece no começo e faz uma prece no fim, agradecendo que deu tudo certo.
que a gente saiu sem nenhuma pisada no pé. E é mesmo, nesses anos todinho, eu nunca levei uma pisada no pé no bloco. Mas é o intuito. Eu sou a mascote, para vocês terem ideia. Né? Então, senhorinhas, eu sou a mascote do grupo. Então, todo mundo está ali para brincar pela alegria, pelo colorido da festa. Mas o que vai fazer essa festa se tornar drástica ou dramática é o que está aqui e aqui. Aí ele começa, visto ser uma festa onde impera a poluição mental em larga escala, com baixo padrão vibratório na atmosfera ambiental brasileira, que pode nos contaminar se não nos mantivermos em cuidadosa vigilância e oração. Da mesma forma que existe uma equipe altamente preparada para nos ajudar, para fazer o bem, que está ainda nos assessorando nessa pandemia, e dando todos os respaldos, trabalhando ainda a nossa casa mental, porque tem muita gente doente. Ontem eu estava em outra casa e quantas pessoas procurando psicóloga para conversar. Tem muita gente ainda psiquicamente conturbada, a mente ainda conturbada. E Divaldo já disse no semestre de 2021, que foi feito online, ele disse que se a gente não cuidasse da nossa casa mental, daqui para 2025 nós teríamos uma onda de suicidas. E algumas vezes nós já estamos aqui sabendo de um caso ou outro, é porque a mídia não divulga. É porque é proibido essa divulgação. Mas o índice de suicídio nos jovens, gente, cresceram assustadoramente. Procurem saber. E o que é isso? É insegurança, são excessos logo cedo na juventude. Essa é a missão. O semestre do ano passado, os irmãos palestrantes fizeram um trabalho em cima dos evangelizadores. Foi o semestre inteiro ele falando sobre a evangelização. Tu lembra, Giovânia? Conversando, incentivando que os evangelizadores das casas espíritas conversassem com os jovens no começo da eternidade, ouvi-los, não com crítica, mas com entendimento. A adolescência, a gravidez na adolescência. André Trigueiro foi aplaudido de pé. Ele trouxe uma abordagem em que a gente julga muito o adolescente que faz um aborto, que engravida. A sociedade, ela castiga muito a mulher que faz esse tipo de coisa, mas que de fato o parceiro tem uma grande responsabilidade, porque muitas das vezes as jovens e as mulheres no âmbito geral não fariam se tivessem um apoio dos seus cônjuges, parceiros ou namorados ou noivos, seus parceiros, se tivessem um apoio. Então, por que responsabilizar só a mulher? Ele foi aplaudido de pé. Então, são essas consequências que essa atmosfera, e aí ele fala do quanto é importante a gente trabalhar a nossa casa mental, principalmente numa época em que as energias e que os irmãos sabem
sabem das nossas más inclinações, sintonizam, captam os excessos. E é um campo propício justamente para desvirtuar, para influenciar, para desarticular. Então cabe aos evangelizadores, aos pontos de luz, que são as casas espíritas, trazer essa base. Uma pessoa que tem base, ela erra? Erra, mas erra menos. Erra sabendo que está errando. Muitas vezes até erra, mas sabendo que vai colher o fruto daquele erro. Ela já sabe as consequências, porque a informação já tem dentro dela. E aí Bezerra e Emmanuel, nesse texto aqui, ele fala que a licenciosidade desses dias prejudiciais com a revivência da animalidade opera nas almas indecisas e coniventes a necessidade do amparo moral de outros espíritos mais esclarecidos. Veja, a moral, a necessidade opera nas almas indecisas e coniventes a necessidade do amparo moral dos outros espíritos mais esclarecidos. Veja a importância da gente estar fortalecido num momento como esse. A pessoa que tem um jovem, em casa, na família, pode proibir o ser desse de participar de uma brincadeira? Não. Mas você pode informá-lo. Você tem o direito e o dever de informá-lo, de explicar das consequências que ele vai ter de acordo com as ações que vai ser utilizada naqueles 4 dias. Que, aliás, as consequências das nossas ações valem para toda a nossa vida, mas como estamos mais, vamos colocar assim, bombardeados de energia deletéria nesse momento, então é nesse momento que a gente tem que ter um reforço. E aí foi perguntado hoje no programa, nessa entrevista no Mundo Maior, a espiritualidade, ela faz um trabalho diferenciado? E Celina deu um exemplo, disse, olha, imagina um campeonato super importante com 2 equipes de futebol, contrárias, contraditórias, famosas, com muitos torcedores. Imagine que o policiamento não vai ser um policiamento normal, vai ser um policiamento reforçado, trabalhado para aquele evento. Da mesma forma é a espiritualidade. Então ela está trabalhando no seu reforço, na sua proteção, para que a gente sintonize e se blinde. Mas a gente só vai sintonizar e se blindar dependendo do quê? Do que está aqui e do que está aqui. Não tem outra forma. Nesses momentos de indisciplina sentimental, Emmanuel diz, com largo acesso das forças das trevas, às vezes toda uma existência não basta para realizar a recuperação necessária causada por 1 hora de insânia e esquecimento de dever. Os momentos de insensatez, nesses períodos de carnaval, como eu falei, pode colocar a perder toda uma existência por conta dos excessos. Aí eu vos pergunto, esse é o preço que a gente está disposto a pagar? O Instituto Gabriel Montana, José Edson, ele traz esse texto como carnaval, uma volta ao passado. E ele diz que todos esses exageros, abusos, excessos de hoje, tudo pode extravasar o desequilíbrio e abrem as portas da alma para o livre acesso de espíritos em situação muito materializada,
que ainda se comprazem nessa mesma faixa vibratória. Faixa essa própria de seres primitivos, resquícios da fase anterior, em que nós terráqueos já experimentamos aqui, mesmo ou em outro orbe, quando primitivo, a qual o Espiritismo nos conclama a superar como necessidade imprescindível para atender o objetivo maior da vida, que é a evolução moral da forma gradual e ascensional. Veja, é o nosso excesso. Os nossos excessos faz a gente retroceder à nossa fase de primitivismo, em que nós já avançamos. A Terra, gente, está trabalhando incessantemente já há um bom tempo para sair de expiações e provas e tornarmos uma atmosfera regeneradora. Isso é um processo que já vem começando já há um bom tempo. E o que é que significa isso? Que significa que a gente vai acordar, dormir imperfeito e amanhecer perfeito? Não. Mas de acordo com o nosso processo evolutivo, e esses irmãos que estão vindo, reencarnando agora, numa evolução maior, vai fazer com que pensemos, estaremos numa sintonia de pensarmos em fazer mais o bem do que o mal. A regeneração nos propõe isso. Não teremos ainda um mundo de perfeição, mas teremos um mundo de pessoas pensando em fazer mais o bem do que o mal. Então, muitas atrocidades em que a gente está vindo hoje, muita gente matando por posse, por poder, por índole, por fome de ganância, muitas dessas ações nós não teremos mais futuramente, o futuro próximo está se caminhando a isso. Vários irmãos que estão desencarnados, que desencarnaram em tragédias, que desencarnam em tragédias, movidos pela pandemia ou outras doenças em outro momento, que estão desencarnando e não estão na faixa vibratória da Terra, essa Terra que está se tornando regenerada, não voltarão mais para a Terra. Já tem outro orbe preparado, como se fosse a Terra hoje, de expiações e provas para receber. É como se a gente estivesse estudando, passamos o ano todo na 7ª série, mas alguns alunos foram reprovados. Então, o que avançam vai para a 8ª, que nem existe uma 8ª, né, gente? Vão para a 8ª e os que repetiram a 7ª, volta para a 7ª. Então, a 7ª já não vai ser mais essa orbe terra. Então, o que é que a gente precisa? Estudar, trabalhar, se melhorar, para não repetir de ano. Porque não é isso que Deus quer. Deus quer que nós aprendemos pelo amor. Está lá na pergunta 737 do Livro dos Espíritos. Porque Allan Kardec perguntando aos irmãos dos Espíritos. Porque Deus permite os flagelos destruidores da humanidade. Por que que Deus permite essas coisas que vai desarticular, acontecer? Está lá a resposta dos irmãos: para nos fazer avançar. Porque pelo intermédio da dor, e aí ele coloca a dor como uma mola propulsora para nos fazer avançar. Ele queria que a gente aprendesse pela dor? Não. Ele queria que a gente aprendesse pelo amor. Mas a gente ainda não tem essa condição. Então, se o amor não é essa força ainda que gera, que toma conta de todos nós para nos levar no processo evolutivo no âmbito geral,
se precisa vir um momento de dor e de vicissitude para que a gente procure elevar o nosso pensamento, então que a dor seja bem-vinda, que a gente possa entendê-la e passar por ela com resignação, sem reclamar, porque quando a gente reclama, a gente está dando um passo para trás, e quando a gente clama, a tudo dá graça. Orar e vigiar. Quando a gente clama, pede ajuda, aí é que a gente começa a dar os passos à frente. A doutrina espírita nos fortalece com essas informações. Ivone Pereira, na obra Devassando o Invisível, ela traz o carnaval à realidade e ela diz: os obsessores influenciam os incautos que se deixam arrastar pelas paixões de mundo, impelindo-os aos excessos lamentáveis comuns por essa época do ano e através dos quais eles próprios se locupletam de todos os gozos e demandos materiais, valendo-se das vibrações viciadas e contaminadas de impurezas dos mesmos adeptos de mons aos quais se agarram. Ou seja, é você incorporar essa filosofia da ironia, do sarcasmo, do excesso, dessa imagem de tudo pode, de festa da carne, de ninguém é de ninguém. Isso não entra mais na concepção, gente, nossa hoje, que a gente já tem o mínimo de informação, independente da religião que nós estejamos hoje inserida. Quem está no espiritismo tem essa informação, quem está no catolicismo, os irmãos evangélicos, todas as suas religiões, da sua forma, fortalecem, dando informação e chamando o indivíduo à atenção das suas responsabilidades, que vai depender de tudo que está aqui e aqui. Nenhum irmão vai influenciar você a fazer algo que não esteja aqui e aqui. Se você não tem nenhum excesso viciativo que está lhe prejudicando, seja lá qual for o vício, se você não tem, o irmão não vai chegar para você: olha, tu nunca fumasse, pega ali um cigarrinho. Não vai colar. É o mesmo de uma pessoa chegar para você hoje e dar um conselho errado em que você vai se prejudicar. Se você não está de acordo com aquela informação daquele conselho, você vai ouvir por uma questão de educação. O espiritismo tem um ditado que as nossas mães dizem, que pelo menos eu cresci ouvindo isso, que diz: vê com quem tu andas. Eu cresci ouvindo isso: vê com quem tu andas, que eu direi com quem tu és. A grande maioria de nós, que tem mais de 20, como nós, ouvimos isso. Mas quando a gente entra na doutrina espírita, que a gente começa a estudar, a gente começa a entender que esse ditado, ele muda um pouquinho. E ele passa a se tornar assim: dizem quem tu és. Dizem quem tu és, que eu direi com quem tu anda. Quem tu és, porque você vai sintonizar para perto de você o que você está emitindo aqui e aqui. Então a gente começa a entender que a nossa mudança, a nossa transformação, quando a gente entra na casa espírita, a grande maioria de nós ainda movido pela dor moral, espiritual, algumas vezes física, que a gente procura a casa espírita, a gente quer se curar.
E só vir à casa espírita não cura ninguém. Só vir assistir uma palestra, achar legal, tão legal aquela palestra hoje, foi ótimo. Mas quando você chega daquela porta para fora, ó, a informação se dissipa. Você não coloca nada em prática. É feito uma vez que eu trabalho na saúde, na casa. Eu peguei uma ficha de uma irmã. Irmã, como é que a senhora está? Ah, rosto todo do mesmo jeito. Aí eu olhei a ficha, um ano tomando passo, água fluidificada, assistindo palestra, fazendo evangelho do lar, está do mesmo jeito. Aí eu olhei e disse assim, irmã, tem um ano aqui, viu? Aí você é. Diz a senhora, quando vem, a senhora vem assistir palestra, ela fez, quando dá para vir, Rosa, olha, eu venho. Se tratar, a senhora traz a água para fluidificar lá na salinha, senão quando eu venho, aí eu trago a água e tomo. Então quer dizer que a senhora não está tomando assim sempre a água, fazer parte do tratamento, equilibrar os chakras. Não, só quando dá para vir. E a harmonização, ela disse, não, quando eu tenho um tempo na semana, eu venho aqui, né? Às vezes não dá para assistir a palestra, eu venho e harmonizo. Se o evangelho no lar, ela disse, Rose, está complicado fazer o evangelho no lar. Porque tem que ter um dia, né? Você tem que ter um dia. Tem que ter uma hora, né? Você tem que ter uma hora. O problema é justamente esse. Porque nem todo dia está todo mundo. E nem toda hora todo mundo pode naquela hora. Eu disse, mas o evangelho a senhora pode fazer só. Eu faço só. Escolhe um dia, né? Assim é mais complicado, porque fazer só, né? Eu disse, a reforma íntima, como é que está a reforma íntima? Ela disse, como assim reforma íntima? Aí eu peguei a ficha, olhei, eu disse, olha, eu já tenho um diagnóstico para essa sua ficha. Ela falou, o que foi? Eu disse, olha, você vai passar muito, não é um ano não. E no sentido, nada vai melhorar. É 2 anos, vai ser 3 anos, 4 anos. Porque a transformação tem que vir de você. E do jeito que você está levando a sério o tratamento, quando der, você vai ficar boa. Porque aí eu fiz a pergunta, quando você vai no médico, o médico passa 5 comprimidos. Você toma, você tem que tomar, né? Porque se eu não tomar, não faz efeito. Eu disse, a mesma forma, e porque o tratamento da casa espírita tem que ser diferente? Tem que tomar no dia que der, na hora que lembrar. Tem que vir no dia que der para fazer. E o trabalho, gente, é edificante. Porque a transformação se dá a partir do momento que você entra como paciente, que começa a fazer o trabalho da casa e se torna, e nota que a sua vida vai melhorando, porque você está se melhorando, você vai se transformando. Você vai trabalhando dentro de você as más inclinações. O que lhe trouxe aqui doente, você vai mudando a sua postura vibracional. Então, os irmãos que possivelmente podiam estar lhe perseguindo, não porque são mais, mas porque querem um revanche, tão sentidos, tão magoados, e vê que você não modificou. Então você abriu a porta para a sintonia se instaurar. Mas se vê que você é uma pessoa que no domingo de campanha do quilo você está aqui. Pode estar com sono, pode ter 1001 problemas, mas quando é domingo de campanha do quilo você está aqui para servir, para utilizar 2 horas do seu tempo para ajudar o próximo. Aí aquele irmão que está lhe perseguindo, porque no passado você era orgulhoso, era ambicioso, prejudicou ele. Aí ele vê você aqui trabalhando, pedindo, uma sacola na mão, pedindo para pessoas que você nem conhece. Aí vê você aqui dentro da casa em oração, trabalhando, se tornando trabalhador. Porque você está se sentindo tão grato que a sua vida melhorou, que você está mais equilibrado,
que tudo que você quer é ajudar pessoas que estão chegando e você poder abraçá-la. Você poder servir como exemplo, irmã, a dor que você sente hoje, o desequilíbrio de hoje. Eu estava lá atrás, mas graças a Deus eu já estou bem melhor. E aí o convite é o trabalho do bem, que o Cristo nos convida todos os dias. Às vezes a gente não pode fazer um trabalho de rua, mas a gente pode ouvir, a gente pode conversar com os que nos cercam. Afinal de contas, a gente não tem dois ouvidos e uma boca por acaso, né? Porque é para a gente ouvir mais do que falar. Então a gente pode ligar para uma pessoa, a gente pode ouvir, a gente pode dar um abraço amigo, a gente pode dedicar 2 horas do nosso tempo, ou 1 hora, ou meia hora, num hospital. Existem muitas formas de a gente trabalhar a sintonia em torno de nós. E aí não vai ser uma festividade dessa. Uma vez você trabalhada, protegida, sintonizada, não vai ser uma festividade que você vai executar com equilíbrio, sem excesso, que vai lhe desarticular. Até porque essa onda não vai nem lhe alcançar, não vai nem lhe ver. Mas isso vai depender do que está aqui e aqui. Então a gente tem que conhecer. Muitas vezes a gente julga muito o outro, as festas. Mas a gente tem que entender o que está no nosso pensamento e no nosso coração. Tem um texto que ele fala sobre o processo obsessivo. E Celina falando hoje no vídeo, ela dizendo, depois do carnaval as casas espíritas enchem. Por conta dos desequilíbrios, dos excessos, do processo obsessivo que muitas vezes você adquire num desequilíbrio, num local de orgia e de desequilíbrio. Se você tem isso dentro e dá ênfase, e ele diz, muitas das pessoas, inclusive espíritas, ingenuamente julgam. Aí ele fala que a participação nas festas de Momo, tão do agrado dos brasileiros, pode não acarretar nenhum mal. Aí a gente se lembra do que o irmão falou, da integridade psicoespiritual. Ao contrário, podemos sim sofrer consequências negativas. Tudo vai depender do que a gente está gerindo, refletindo, puxando para a gente, tendo à vista que temos um passado de desequilíbrio. E se a gente deixar esse passado, dar ênfase a ele, aí sim a gente vai entrar no processo obsessivo, em que torna todo momento sem controle. E além disso, todos temos obsessores que nos espreitam e tentam nos induzir com artimanhas a aproveitar daqueles momentos. Ou seja, tudo vai depender de como você está trabalhando dentro de você. O Espiritismo considera o carnaval. É preciso primeiro entender que não cabe ninguém a julgar o outro. Cuidemos antes de nós. Deus nos concedeu a inteligência e o livre-arbítrio para optarmos pelo bem ou pelo mal, mas deixando conosco a responsabilidade pelas consequências decorrentes das nossas escolhas. A consciência, aonde estão escritas a lei de Deus, funciona como nosso tribunal de julgamento. Então, mente sã, vamos vibrar positivamente, fazer as nossas preces. Desde que começou essa festividade de carnaval, que eu peço todos os dias, que emitindo equilíbrio, faço minhas preces para quem está brincando agora. Antes de vir para cá, eu falei, meu Deus, que Deus proteja todo mundo lá no bloco, no Pátio São Pedro, aquelas senhorinhas de 70, 80 anos, estão ali só para, né, os vestidinhos coloridos, tudo com um sorriso aqui, ligaram para mim, tudo vindo de Surubim,
Rosa, a gente tá vindo de Surubim. 4 horas de viagem, tudo com sorriso aqui. Então, tudo para brincar. Então, que possamos, gente, ter equilíbrio, ter cuidado, saúde mental, conversar com aqueles que nos cercam. Porque hoje nós estamos numa época em que falar, na época dos nossos pais, a gente ouvia muito isso. Olhe, para seguir, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Hoje em dia isso não cola mais não. Hoje, se um jovem, você chegar para um jovem hoje e disser não faça isso, ele diz na sua cara, mas você não faz? Olha, não minta não. Aí quando alguém liga, você pede para o filho dizer, diz que eu não estou não. Você pode até dizer, mas Rosa, uma mentirinha pequena, mas um veneninho pequeno mata do mesmo jeito. Então a postura, o exemplo hoje arrasta mais do que 1000 palavras. Então é a gente ter consciência, a gente nos colocarmos como exemplo daqueles que nos cercam, ter cuidado, fazer nossas orações. Tem muita influência, sim. A gente pode sofrer verdadeiros ataques, sim, porque como os irmãos estão aqui nos alertando a todo momento, se não é agora nós estamos equilibrados, em outrora nós já tivemos algum desequilíbrio. Então é ter cuidado, tá sempre orai e vigiai e eleve o pensamento ao alto, faça o que é certo. E só são 4 dias. As consequências de tudo que a gente vai fazer, de bom ou de ruim, vai passar desses 4 dias. E são as nossas escolhas e as consequências que vão ficar para o resto de nossas vidas. Que Deus Pai Todo-Poderoso nos abençoe, fortaleçam. Quem for brincar, pense tudo nisso, né? Bote a bondade para afastar os irmãozinhos, né? Façam suas preces, tenham cuidado, converse com os seus, com os mais jovens, falem sobre essas consequências das suas ações, despertem, porque todos aqueles ainda que não têm maturidade, como lá atrás a gente não tinha, precisa do nosso apoio e do nosso fortalecimento, que hoje a gente tem o mínimo de conhecimento para repassar. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, assim seja.